Então tá bom. Pessoal, o pessoal que está online, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode ser via chat, tá certo? Ou pede ali e abre. Eu não estou me vendo, então tá meio estranho. Estou acostumado. Então o que a gente tem aqui? Tá? Cadê o apontador? Tá. Então, o programa de pós-graduação em psicologia. Primeiro, meu nome é professor Carlos Augusto Sebena, eu sou professor da universidade, tá certo? E sou aqui o que é orientador na área. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, gente, aqui, é que é um programa de pós-graduação em psicologia, tá certo? Não é especificamente em psicologia analítica, é psicologia no campo geral, tá certo? Então, os alunos, eles têm uma série de linhas dentro do mestrado, nos quais eles estão na psicologia clínica e nos quais aí eles fazem pesquisas na área de psicologia analítica. Pode avançar, Pablo. Tá? Aí a gente tem que lembrar sempre qual que é o papel da graduação ou da formação do mestrado, do doutorado em psicologia analítica. A gente tem que lembrar o campo junguiano, tá? De certa forma, no Brasil. O campo junguiano, a gente pode colocar três grandes formações em psicologia analítica. Os institutos de formação, que são filiados à IAP, tá certo? Os psicoterapeutas independentes da abordagem junguiana, que formam clínicas, que aqui em Curitiba a gente tem algumas que dão cursos de extensão, grupos de estudo, etc. Tá certo? As especializações em psicologia analítica nas universidades e, propriamente, para quem quer mais ligado à área acadêmica, as pós-graduações, mestrado em psicologia analítica, que emergiram aqui na universidade, na academia, nos últimos 10 anos, propriamente dito, onde houve uma grande expansão, tá certo? Rapidamente, para quem quer a linha do tempo acadêmica em Curitiba, ou na psicologia analítica no Brasil, tá certo? Tá? Em termos acadêmicos, começa em 1976, uma especialização em psicoterapia. Em 1978, foi a fundação da SBPA, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Em 1983, o lançamento da Jungiana, que é a revista com os artigos, os periódicos científicos em Jung, tá certo? Ou seja, a gente é bastante recente do ponto de vista da academia à psicologia analítica, tá? Em 1991, a fundação da OJB, onde a SBPA se dividiu, tá? Em 95, no Paraná, a primeira especialização, a primeira turma em psicologia analítica na PUC do Paraná aqui, do qual eu fiz também, né? Não vou nem comentar. Tá? Então, daí, em 98, o Congresso Latino-Americano de Psicologia, que traz, tá certo? Daí os congressos que se colocam. Eu coloquei em 99 o falecimento da Diz da Silveira, porque ela talvez seja o nome mais conhecido, seja quem trouxe realmente a psicologia analítica de uma forma mais consistente para o Brasil. Pode avançar? Tá? Aqui daí a gente começa, né, gente? Em 95, a especialização, tá? Daí, em 2003, a gente começa o início das primeiras turmas de mestrado e doutorado, acho que na PUC de São Paulo, tá? Porque o programa mais consolidado em psicologia analítica seria uma linha de pesquisa na PUC de São Paulo, tá certo? Acho que até tem um pouquinho antes aqui. Tá? Em 2010, aqui a gente começa o início do programa de pós-graduação em psicologia analítica. Tá? Eu entrei na universidade em 2008, participei aqui, mas por razões familiares eu não entrei no mestrado em 2010. Eu fui entrar em 2014, onde começa, então, a orientação em psicologia analítica. Tá? Ou seja, 2016 teve a primeira defesa, em 2020 abriu o doutorado. O que é interessante, gente, o doutorado não tem em psicologia analítica, não vai ter só comigo aqui no Paraná, vocês vão ter principalmente o Walter Mello, além da PUC de São Paulo, o Walter Mello na Federal do Rio Grande, Federal em Minas Gerais, na Federal de São João del Rei e na Federal de Juiz de Fora. Tá? Tem mais alguns outros. Oi? O Mallet não orienta. Não. Tá certo? Pode avançar? Tá? Então, para lembrar da psicologia analítica na academia, gente, a gente vai ter que vocês vão ter que sentir uma pequena tensão, que, de certa forma, já está um pouco ultrapassada no campo da academia, é muito mais fora da academia, de quem não conhece muito bem a ciência, do que realmente dentro da própria dinâmica interna, que era muito própria da época do Jung. Então, hoje em dia, a ciência mudou muito, então a gente nem discute muito mais isso daí, mas seria termos clássicos.
uma tensão entre uma ciência mecanicista e empírica e um saber junguiano da psique. Tá? A grande questão é que os institutos, eles focam muito na formação pessoal dos analistas, não na produção de um saber acadêmico, tá? E o que acontece, gente? É por isso que essa tensão aqui, com o desdobramento do saber, o próprio conceito de ciência foi se modificando, principalmente na área das humanidades, que são as grandes ciências, tá? Então o saber ele deixa de ser mecanicista empírico, passa a ser qualitativo, integrativo, uma série de elementos aqui, tá? E o que acontece, então, da psicologia na academia? Tá? É bastante interessante pensar a contradição entre a psicologia analítica e a psicanálise, tá? Porque o Jung era professor titular na universidade, lá na Suíça. Tá? Ele se retirou, ele voltou. A psicanálise, a psicologia analítica, de certa forma, começa da universidade, se retira, tá? A psicanálise, ela entra depois da universidade e se expande de certa forma. Tá? E o que acontece? Então, a gente tem daí uma pouca presença da psicologia analítica no meio acadêmico. Tá? De forma geral, o Adams vai dizer que não há muito interesse, pelo menos ele está falando do campo na Austrália, mas muitas vezes nos Estados Unidos e na Inglaterra, não há muito interesse em psicologia analítica de certa forma, porque ela fica à margem. Até pela própria, talvez, imagem que a gente tem do psicólogo em psicologia analítica, que é aquela questão do laboratório alquímico isolado, e a psicologia analítica na academia implica numa interlocução com pares, numa coletividade. Tá? Ela ocorre, então, no Brasil, mas aí a gente tem uma contradição. Existe uma grande procura da psicologia analítica, tá certo? Na graduação, então ela está presente nos cursos de graduação. Na pós-graduação, ela está presente principalmente na PUC de São Paulo de forma estruturada e nos outros programas, principalmente como iniciativa individual dos pesquisadores. Tá certo? Por isso que a gente tem essas questões que se colocam, né? O campo junguiano está organizado no amplo movimento internacional, tá certo? Com associações e institutos, de certa forma, eles produzem um determinado saber de livros e artigos, porém ele é consumido principalmente dentro da própria comunidade, ou seja, dentro do próprio campo junguiano, tá certo? E não possui uma orientação acadêmica, possui principalmente uma orientação clínica, tá certo? O grande problema disso, gente, é que isso tende a criar uma comunidade, esse campo junguiano tende a ser autorreferente. O que significa autorreferente? Você sempre cita Jung, João cita Jung, José cita João, tá certo? Joaquim cita José João, e daí o João volta a citar Joaquim Jung. Vocês entenderam? Um cita o outro, então fica mais ou menos um saber fechado onde que se coloca. Tá certo? E o que acontece, então, gente? Isso tende, muitas vezes, é muito problemático, porque afasta ou dificulta a interlocução da psicologia analítica com outros saberes que avançam. Tá certo? Tá? Pode só um pouquinho anterior. E o que acontece? Tá? A psicologia analítica tem dificuldade, então, de se apropriar dos avanços em outros saberes. Tá? Só um exemplo, todo mundo fala da questão do Jung, né, com a interlocução com a física quântica. Isso foi em 1960, né? A física quântica já é física clássica, gente. As pessoas muitas vezes falam da relação da física quântica de uma forma assim como se fosse a última coisa do campo da física. Aí você vai conversar com física, a gente sai física clássica. Hoje em dia você tem lá buracos negros, multiversos, entende? Então, teoria do caos, que mais? Um monte de coisa ali, entende? Matéria escura. Então, as relações, elas ficaram lá para trás, entende? As pessoas falam, mas não tem mais sentido, gente. 1960, 1920, nós são 60 anos, entenderam? É clássico já. Pode avançar? Então, por que academia, né, gente? Porque exatamente por causa disso, tá? É um centro de produção e difusão, interdisciplinariedade. Aí a gente tem que lembrar que o modelo do Jung, tá? Ele veio da academia, ele estava sintonizado com os avanços da ciência da época, tá certo? 1950, 1960, onde ele dialogava com Pauli, física quântica, tá? Mecânica quântica, mais especificamente, era o que se colocava, tá certo? Em termos de avanço. Tá? Pode avançar? Rapidamente, então, gente, só para vocês colocarem dentro do contexto aqui,
tá? Aí ó, fica sempre a tensão entre uma alma e a ciência. Esqueci. Então, o que acontece? A academia se caracteriza por interdisciplinaridade, teoricamente, com interlocução com os outros saberes, e a grande questão fica o que é psique ou a alma. Pode avançar? Então, no OPG, a gente tem mestrado com duração, rapidamente, 24 meses. Tá? Isso é o teórico, normalmente dá para expandir, que vai até uns 30. Doutorado, 48 meses. O ingresso para o processo seletivo anual. Normalmente, as inscrições abrem em julho, tá? Lembre-se que teve a pandemia, então a gente descompensou de certa forma isso aí, agora a gente está voltando ao normal. Mas normalmente seria prova, currículo, projeto e entrevista, tá? Rapidamente, o que acontece? A gente é em psicologia, não psicologia analítica. Aliás, é um erro que eu tenho formação em mestrado em psicologia analítica. Não é mestrado em psicologia analítica, é mestrado em psicologia, tá certo? Tomem cuidado com isso. Nem psicologia clínica, tá? É em psicologia. Daí as linhas do mestrado são neurociências, neuropsicologia, educação e trabalho e psicologia clínica. A gente é uma linha de pesquisa dentro da psicologia clínica, tá certo? Obviamente, vocês têm que cumprir os créditos e fazer a defesa da dissertação ao TRES, e é que se coloca, né, gente? Por que em psicologia? Porque a matriz curricular é ampla e não é específica em psicologia analítica. Matriz curricular mais específica em psicologia analítica, vocês vão ter na PUC de São Paulo, que tem lá um foco em psicologia clínica, com um grupo muito forte em psicologia analítica. Tá certo? Então, a psicologia analítica, ela entra nas atividades do grupo de pesquisa ou, eventualmente, nas aulas. Tá certo? O que acontece? A gente espera, então, que o conhecimento em psicologia analítica no mestrado, na pós-graduação, seja problematizado, tá? Daí é necessário um certo background anterior em psicologia. Não se aprende psicologia analítica no mestrado, pelo menos teoricamente, tá certo? Que ele coloca. O que a gente tem que fazer é questionar esse conhecimento em psicologia analítica. Como é que você vai questionar se você não tiver uma base? Tá? Aí, por isso que escolhe-se um foco, um objeto de pesquisa e se aprofunda nesse processo, nesse foco. Tá? E problematizar significa o quê, gente? Questionar exatamente contexto histórico, fundamentos epistemológicos, derivações ou linhas teóricas, problemas e temas atuais no campo. Aí tem uma coisa muito clara, né, gente? A produção principal em psicologia e no campo da ciência é em inglês, literatura estrangeira, tá certo? Então, você tem que fazer o acesso em literatura internacional em inglês. Muitas vezes tem alguns temas que você vai encontrar um ou dois artigos em português e o resto tudo em espanhol, inglês, francês. Francês aí a gente já praticamente não usa. Pode avançar? Tá certo? Então, rapidamente, o programa de pós-graduação aqui iniciou em 2010. A avaliação da CAPES é 4, tem 18 docentes. A gente tem, no mestrado, doutorado, aproximadamente 35 defesas por ano. E a gente tem atividades aqui de congressos, cursos, eventos, publicação de artigos, livros e outros, tá certo? E muitas vezes a gente, como professor dentro do mestrado, as coisas acontecem e a gente nem fica sabendo, tá? Porque as coisas simplesmente vão se realizando. Acho que semana passada, por exemplo, eu soube durante a semana, ou na semana anterior, que o pessoal da neuropsicologia tinha organizado um congresso de neuropsicologia. Tá? Daí é porque um aluno foi lá nos congressos, daí eles pediram para faltar aula para ir no congresso. Entende? Então ocorre muito isso. Vocês são alunos aqui também que nem sabiam da existência do seminário, entende? Então é muita coisa que corre ao mesmo tempo. Porque os professores vão produzindo. Né? Pode avançar? Tá, então as linhas de pesquisa, educação, trabalho, psicologia clínica, avaliação e reabilitação neuropsicológica, análise do comportamento, projeto isolado, a psicologia do trânsito. Tá? Abordagem da psicologia analítica, eu já falei. Eu entrei em 2014, quando começou, em 2016 a primeira defesa, em 2020 a primeira turma de doutorado, que é o Pablo, né? Tá aqui. Tá? Aproximadamente em 2021 a gente tinha 17 dissertações defendidas, tá certo? Aí as defesas, acho que em 2000 e... vai passando, não vou
não vou colocar muito. As últimas duas, pode avançar, que foi muito prejudicado, de certa forma, a turma que entrou em 2020 com o Covid foi muito prejudicada, porque perdeu essa questão da convivência acadêmica, online. É difícil, né, gente? Graduação online já é complicada. Pós-graduação online é pior ainda, tá? Fica muito solitário. Então, as últimas duas defesas foram o Renan, em 2021, e o André, que é também em 2021. Alguns exemplos aqui, só para vocês terem uma ideia dos temas que acabam se colocando, né? Agressividade é a função do outro nos transtornos alimentares, pela perspectiva da psicologia analítica, tecnologia e psicologia arquetípica, relações entre corpo virtual, avatar e persona, Hilma Klint, uma história de Integra, criação e análise simbólica, nessa área de TEM, representação simbólica do processo de adoecimento hematológico como recurso para ressignificação da experiência da perspectiva, a ansiedade entre a imagem e o conceito, ritos iniciáticos e a consciência crítica. Vocês perceberam que não tem nenhum tema assim, a sombra nos contos de fadas, a sombra em não sei o quê, entende? O conceito de self na psicologia analítica. Precisa de um foco muito mais amplo, tá, gente? Quanto mais você avança no processo de conhecimento, mais focado ele fica. Tá? Veja se alguém tem alguma... Pode encerrar um pouquinho. O próprio Hillman, vejam, gente, se coloca muitas vezes uma espécie de oposição entre a academia, entre a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica e a clínica, o fazer alma. A gente não esquece, gente, que o Jung, ele foi, antes de ser um psicólogo clínico, ele foi também um cientista, ele foi um psiquiatra, ele foi um pesquisador, tá certo? O próprio Hillman, ele foi um pesquisador. Aqui. O que a gente tem que pensar, gente? Essa oposição entre fazer e pensar é um pouco relativa, porque a alma se expressa de diversas formas. E uma das formas da alma se expressar também é através da tecnologia, também é através do pensamento, também é através da reflexão. Por isso que ele coloca ali, gente, fazer alma e pensar. O próprio Hillman no Revendo vai falar. Fazer alma acontece tanto através da ideação, como nas relações pessoais, como na meditação. Tá? Ideação, reflexão. Então, a ciência, de certa forma, assim como a tecnologia, também é uma das formas de fazer alma. É um jeito de estar no mundo que se coloca, uma perspectiva. Por isso que ele coloca ali o Hillman continuando, gente. As ideias são olhos da alma. E qual que é a função da psique que se coloca? A ideia, a reflexão, dá à psique o seu poder de insight, de ultrapassar o que a gente está presente na vida da questão da ânima. Tá certo? Seus meios de sondar, de desnudar e de prosseguir com o próprio caminho dela. Pode avançar mais um? As ideias, então, gente, elas são instrumentos também de se fazer alma. A grande questão do Hillman, gente, não é só ficar no fazer, é o politeísmo, as diversas possibilidades de fazer alma, na meditação, na arte, na cultura, inclusive também na reflexão, na ciência, tá certo? Se você, de certa forma, bloqueia a reflexão, você bloqueia um dos caminhos da alma, tá? E aí, o que acontece com esse bloqueio? Sem elas, então, sem essa reflexão, sem as ideias, não podemos ver, muito menos ver através das coisas que se colocam, tá certo? De novo, sem ideias, a alma é uma vítima das aparências literais, daquilo que a gente simplesmente percebe, porque as ideias também estão ligadas, de certa forma, ao platonismo, tá? E o que acontece, então, sem as ideias? A alma fica vítima das aparências literais e está satisfeita das coisas tais como elas se apresentam, tais como se colocam no mundo, aos afetos que se colocam. Tá? Sem as ideias, então, não há ideia de algo a mais, não há nem fantasia. Tá? Não há dúvida ou prontidão para enxergar através ou exatamente avançar nesse processo de fazer alma e aprofundamento. Tá? De certa forma, então, essa questão da ressonância de se colocar, gente, as ideias ligam, então, de certa forma, a reflexão da gente com o mundo, de uma certa forma. Não é apenas a única forma, mas é uma das formas essenciais de fazer a alma, de criar essa ligação. Tá certo, gente? Então, agradecendo a todos que nos assistiram aqui até as 2 horas, né? Porque a gente é uma maratona um pouco, então, para a gente poder ter o sábado livre. Obrigado a todos, tá? Presente. Lembrando o pessoal que está online, se puderem fazer algum comentário, dependendo, eu quero ver se eu consigo daí pelo menos certificar para fazer online. Mas tem que ser pelo menos 2 apresentações, né? Do chat. Tá certo? Sim, uma anterior, lá pelas 10, 11 horas, e outra agora. Tá? Então, gente, muito obrigado a todos. Vamos
agora fazer o nosso final de semana, né? Agora outra forma de fazer a alma que é esquecer um pouco a reflexão. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela presença.